pessoal! Então vamos para mais um vídeo do canal Segundo Sexo Também Fala. Estamos aí nesse segundo mês de vida e hoje eu quero tratar de um assunto que eu já escrevi um artigo junto com a Renata, que está atrás da câmera, sobre isso. E eu quero retomar ele um pouco porque essa semana me chamou a atenção uma matéria, tinha como fonte a ONU e outras entidades. E o que trazia essa matéria? Eu trouxe as minhas colinhas aqui e trouxe o título dela pra gente começar a discutir, que vai ser o título do vídeo. Então vai lá. Brasil é lanterna em ranking latino-americano sobre paridade de gênero na política. Quando eu me propus a fazer o canal aqui, eu não queria só falar sobre gênero e sexualidade, mas falar sobre isso envolto num ambiente sócio-histórico. Quando a gente fala de paridade de gênero, de alguma forma, no Brasil a gente está falando de desigualdade de gênero. Por quê? Porque não existe paridade. Se existisse paridade, talvez o canal nem precisasse existir, né? A gente podia fazer um canal de culinária, por exemplo. Mas não é o caso. Então esse vídeo é sobre desigualdade de gênero com um recorte na política. O que eu queria pensar com vocês? Antes de pensar isso com vocês, eu quero dar um dado. Porque quando a gente fala em lanterna, tá, mas lanterna comparado com quem? Então são os países latino-americanos e caribenho, e esse é o ranking, aliás, é ranking latino-americano e caribenho, então são 33 países e o Brasil tá na 32ª posição, então a gente tem um país só atrás da gente. Tá, agora vamos para o que eu queria tentar trazer para vocês. Dados do IBGE, o Brasil tem mais ou menos, assim, as mulheres são um pouquinho mais, mas é mais ou menos 50% de homens e 50% de mulheres que compõem a nossa população. Isso significa que a gente tem um país bem dividido, com bastante paridade entre os gêneros, né? Então a gente tem número de homens e mulheres parecido. E outro dado que é importante para o que eu quero pensar aqui com vocês é que a gente vive num sistema democrático, em que pese algumas pessoas às vezes ignoram isso, mas sim, a gente vive numa democracia e é uma democracia representativa. Bom, tive que cortar o vídeo, que tava rolando um estresse canino aqui em casa, mas agora já resolvi, acho que vai ser só a minha voz que vai sair no vídeo, tenhamos fé. Sigo com o meu papelzinho aqui e a gente tava falando sobre democracia representativa. Então, o que significa a democracia representativa? Significa que eu, Juliana, escolho alguém que vai me representar. Então não sou eu que chego lá e defino quais são as leis que vão ser votadas, não sou eu que faço essas leis, tampouco sou eu que vou e voto se eu quero que elas sejam aprovadas ou não. O que eu faço? Eu escolho representantes, né? Então tenho representante nacional, representante estadual, representante municipal, e aí depois ainda tem os representantes de bairro, né? Mas daí não entra no nosso sistema político, que vão me representar lá. Então, agora chega o momento que eu quero conversar com vocês, assim, que é o motivo pelo qual eu fiz esse vídeo. Se a gente vive numa democracia representativa e mais ou menos 50% da nossa população são mulheres, a gente deveria ter 50% dos espaços políticos e dos espaços de poder ocupados por essas mulheres. Pergunto pra vocês, isso acontece? Não. Renata responde atrás da câmera que não, interagindo comigo. Não acontece. E eu faço aqui uma meia-culpa, porque se eu for pensar nas últimas eleições, a minha escolha para vereador foi uma mulher. Agora a minha escolha para prefeito não foi uma mulher. Eu escolhi um cara. Mas se é para ter uma democracia representativa, eu enquanto mulher poderia ter escolhido mulheres em todos os âmbitos, não? Poderia. Então, embora a gente fale de democracia representativa e tal, ela é um pouco complexa, mas mesmo assim acho que é válido, porque é essa falta de representatividade que coloca o Brasil lá na lanterna do ranking latino-americano sobre essa paridade de gênero. Então eu trago alguns dados aqui para vocês pensarem comigo. Na Câmara dos Deputados, né, em 2014, que foi a última eleição, a gente escolheu, tá, uma mulher para cada 10 homens. Então, cada 10 homens que tem na Câmara, apenas uma mulher. É representativo? Não. Na Assembleia do Rio Grande do Sul, a gente tem 55 deputados, né, foram eleitos no último pleito em 2014, apenas 9 mulheres. Temos representatividade? Não.
No Senado Federal, a gente tem 81 vagas e 11 mulheres. Temos representatividade? Não. Tá, até aqui tem um outro dado que é bem interessante, que tá nesse livro, é por isso que eu trouxe pra mostrar ele. Tem dois dados daqui muito interessantes, mas um deles eu gostaria de colocar agora, que foi levantado pela Vanessa Graziotin, que é uma dessas 11 senadoras que integram o Senado Federal. E o que ela traz, que foi um dado que me chocou muito, assim, e aí hoje eu digo para as pessoas, oi, tudo bem, tu sabia? E daí trago esse dado de tão impactada que eu fiquei, que foi apenas em 2015 que as mulheres tiveram um banheiro no plenário do Senado. Então o que isso significa? Que não só nós não temos uma representatividade, como existe símbolos de poder que dizem que não é nem para a mulher ir lá fazer suas necessidades, que dirá fazer leis, votar leis, decidir o futuro do nosso país. Então, isso tudo faz parte da tal da desigualdade de gênero. E aí eu trago o Foucault aqui, porque o Foucault vai dizer que todo discurso ele tem por objetivo, então ele visa o poder e a dominação. Então, vocês acham que daria para pensar a desigualdade de gênero como um discurso que visa o poder e a dominação? Eu acho que daria, e é por isso que eu fiz esse vídeo. Que poder e que dominação que esse discurso de não termos representatividade na política, de não termos banheiro feminino no plenário e de outras tantas coisas, de não termos mulheres ocupando os espaços de poder não são simplesmente os eleitos pelo povo, mas, por exemplo, os nossos ministérios, os ministérios do Michel Temer, não tem mulheres neles. As secretarias do governo do Marquesan, eu acho que não tem nenhuma mulher, se tivesse umas 2 ou 3. Então, tudo isso para mim e para o Foucault também faz parte de um discurso que visa o poder e a dominação. E para fechar o vídeo, poder e dominação de quem? Para mim, e isso está muito claro, esses discursos da gente, primeiro, não votar em mulheres. Segundo, é um pouco mais embaixo do que não votarmos em mulheres. Tem as mulheres pra gente votar? Tem. Por quê? Porque os partidos são obrigados a ter uma cota para mulheres. Mas os partidos realmente investem nessas mulheres, dão visibilidade para elas, dão voz para elas, dão espaço de fala, investem dinheiro nas suas candidaturas? Não. Então são mulheres que estão ali porque tem uma lei que diz que elas têm que estar, mas não existe um investimento nisso. Então por que eu digo que o buraco é mais embaixo? Porque a gente não vota nas mulheres, porque não existem mulheres votáveis, no sentido de não existem mulheres que são trabalhadas politicamente para poder ocupar esse nosso imaginário de voto, assim, digamos assim. Então lá, concordando com Foucault, todo o discurso visa o poder e a dominação, e nesse caso a gente está trabalhando nos espaços de poder e na política, a dominação do homem com relação à mulher e a supremacia desse ser. Então, em outros âmbitos da sociedade a gente vai ter a supremacia do homem? Vai! E aí talvez eu possa fazer um vídeo falando de cada um desses âmbitos. E na política não é diferente. Então o Brasil não tem uma paridade de gênero na política, e esse é um discurso que reafirma essa supremacia do homem e reafirma essa relação de poder que trata com desigualdade o gênero feminino. Então esse vídeo era pra gente pensar um pouco sobre isso, e eu só queria finalizar ele com um trechinho do texto que a Vanessa Graziotin, a nossa senadora, escreveu, porque o golpe que a Dilma sofreu, e que inclusive o Temer já admitiu que foi um golpe, para ela é um golpe de gênero. E daí eu quero só ler esse trechinho para encerrar esse vídeo. Ela diz lá: parente das formas de violência doméstica de gênero tipificadas pela Lei Maria da Penha, física, sexual, psicológica, moral e patrimonial, a violência política de gênero pode até ser definida como uma espécie de síndrome de reações adversas à presença não subordinada de mulheres na política. Então, com essa frase, eu acho que não cabe explicação, né? Eu encerro esse vídeo e até a próxima. Embora eu já tenha dado tchau, eu voltei aqui no vídeo mais picotado da história do Segundo Sexo Também Fala, porque
A Renata, que está atrás da câmera com seus olhos de lince, salientou que eu não havia falado sobre o livro que eu estava lendo e que é uma falta gravíssima, posto que esse livro foi organizado por mim e por ela no ano passado. Então o livro que eu tô falando aqui é o Somos Todas, Somos Uma, momento jabá de mim mesma. Formas de pensar a mulher na sociedade brasileira, essa capa lindíssima é do Jackson Brum, e a gente organizou esse livro no ano passado com 24 autoras e autores, e ele tem artigos científicos que discutem então a questão da mulher na sociedade brasileira e tem alguns relatos. A senadora Vanessa Graziotin escreveu um relato aqui, então falando sobre o golpe da presidenta Dilma, mas a gente tem outros textos aqui que vão discutir o coaching, vão discutir a mulher na perspectiva da psicanálise, da administração, do direito, e assim tem vários outros textos aqui, então eu recomendo para vocês a leitura dele. Ele tem no Mercado Livre, tem numa livraria no Shopping Passeio, ali na Zona Sul de Porto Alegre, e aqui no Rio Grande do Sul, né, que é o nosso estado de origem. E se vocês não conseguirem nenhum desses canais, mas tiverem interesse no livro, mandem uma mensagenzinha aqui embaixo do vídeo e daí eu disponibilizo um link para vocês ou a gente vê como combina para que vocês recebam o livro em casa. Então agora eu juro que vou embora e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!